Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Átila Lamarino debate o sistema de inovação chinês. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso portal de notícias a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o Átila Lamarino, é Lamarino ou Lamarindo, Maxwell? Toda vez eu esqueço o nome do rapaz. É Lamarino, o Átila Lamarino. Ele lançou um vídeo fantástico. O título é A China é o novo Vale do Silício. Bota aí na tela, Max, por favor. Esse vídeo do Átila ficou muito bom por três coisas fundamentais. Vamos lá. Primeira coisa, o Átila, ele entende plenamente que o Sistema Nacional de Inovação chinês não, gente, estadunidense, desculpa, que o Sistema Nacional de Inovação estadunidense não é fruto do gênio empreendedor, do livre mercado, da inovação de Steve Jobs, de Bill Gates, de Elon Musk, não sei mais quem. Isso é básico, beleza. A gente que é comunista, a gente pode já estar acostumado e saber que é mentira a ideia de que geniais empreendedores em garagens, do nada, criaram grandes inovações disruptivas e é por isso que os Estados Unidos têm a liderança do sistema tecnológico no imperialismo global, né? A liderança da produção e inovação tecnológica ainda. E o Átila sabe que não e faz um debate muito bom, inclusive destaca o papel do planejamento estatal nos Estados Unidos, né? O papel do robusto, permanente e crescente financiamento público e de órgãos, instituições estatais para guiar esse processo de inovação, né? Destacando o papel da DARPA e da NASA. Veja, isso é básico, isso é fundamental, mas isso precisa sempre ser reafirmado, porque é uma mentira permanente a ideia de que a liderança tecnológica é alcançada por empresários, empreendedores, ou então basta fazer uma boa escola, basta investir em educação, que a coisa vai surgir naturalmente. Então, a primeira parte do vídeo do Átila faz um debate muito bom sobre isso. E aí tem um livro clássico, né, para debater o tema, que é o livro da Mazzucato, O Estado Empreendedor, que é quase que leitura obrigatória e tal, para quem quiser entender o papel do Estado, do planejamento estatal, do financiamento público na criação de um sistema nacional de inovação. Isso por um lado. E aí depois o Átila destaca o dinamismo e a capacidade de inovação da China e mostra como a China reúne as condições para ultrapassar os Estados Unidos, inclusive compara, né, a inovação da China, a importância da educação, das escolas, das universidades, dos cientistas, em paralelo com os Estados Unidos, que é negacionismo, que é antivacina, que é prendendo gente, e por aí vai, proibindo, censurando palavras. Inclusive assim, vamos lá, o Átila tem uma visão sobre a China mais realista que muitos marxistas, né? Porque não falta marxista, né, gente, que repete a conversa da extrema-direita sobre a China, né? Recentemente, Humberto Matos foi lá no Três Irmãos Podcast debater com o deputado Caporeso, aquele que perguntou se eu tinha um relacionamento aberto. É impressionante, você pega a fala do Caporeso e pega a fala de alguns marxistas sobre a China, é a mesma coisa, né? O Átila tem uma visão muito realista, muito boa e tal. Aí, o Átila, por assim dizer, última parte do vídeo, descreve alguns aspectos do sistema de inovação chinês e por que a China está estabelecendo a liderança em vários pontos centrais da inovação tecnológica, né? O que é interessante aqui a gente debater? Vamos lá. Quem acompanha aqui meu canal viu que eu lancei um vídeo recente. A China para além do debate sobre capitalismo e socialismo. Qual é o argumento? Não estou dizendo que não é importante fazer um debate sobre a China ser um país capitalista ou socialista, definir o caráter da formação social chinesa. Essa é uma das questões centrais do nosso século XXI, perfeito? Contudo, quando o debate é sobre a China, essa questão fundamental não é a única e ela não pode servir de empecilho, de barreira ideológica para perceber outras coisas. E aí vou até usar o exemplo que o Átila dá. Veja, o Átila no vídeo dele, ele debate muito. E aí, sim, gente, eu não tô fazendo react porque me parece que tem um problema de direito autoral, né?
A última vez que eu fiz um react de um vídeo do Atila, deu problema de direito autoral. Então é por isso que eu não tô fazendo react ponto por ponto e tô comentando assim, sabe? Depois, inclusive, eu vou ver com o Maxwell se tem como contornar isso, porque volta e meia o Atila lança um vídeo bom. Ah, Jones, o Atila tem patrocínio da Shell, tem alguns problemas e tal. Eu ouvi falar sobre isso, não me aprofundei ainda. E aí, gente, a gente tem que ter um pensamento crítico, né? O fato de o cara ter problemas não significa que ele não lança conteúdo bom, né? Ninguém é perfeito, viu, gente? Ninguém é 100% maravilhoso e por aí vai. Então, eu, por exemplo, volta e meia assisto alguns vídeos do Atila que eu acho que são produtivos, que eu vou aprender alguma coisa. Assisti esse vídeo sobre a China e achei muito bom, por isso que eu tô comentando sobre ele. Mas voltando. O Atila, ele fala em vários momentos sobre a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos, que a União Soviética saiu na frente e que, a meu ver, ganhou, viu? Ganhou a corrida espacial. Veja, você fosse vivo na época, você poderia apoiar ou não a União Soviética, achar uma experiência socialista bonita ou feia, mas era inegável a capacidade de inovação da União Soviética, o impacto mundial disso e o impacto global, especialmente considerando que 40 anos atrás a União Soviética era um país, a União Soviética não, a Rússia, né? Era um país semifeudal com 80% da população analfabeta vivendo no campo, né? E no universo de só 30, 40 anos, o país já está disputando a vanguarda tecnológica mundial e dá a disparada na corrida espacial, abrindo uma nova fronteira do conhecimento e das inovações produtivas. Veja, isso é um fato objetivo. Você gosta ou não da União Soviética? Você gosta ou não do Partido Comunista da União Soviética, do socialismo, do marxismo, de Stalin, de Molotov, de Gaganovich, de Melenkov, por aí vai. Perfeito. Isso aqui é um dado da objetividade. Aquilo provocou um impacto muito grande, inclusive em todo o terceiro mundo, como se chamava à época. Hoje em dia o povo gosta de chamar de sul global. Em todo o terceiro mundo, o impacto dos momentos Sputnik da União Soviética engendrou movimentos de questionamento à dependência tecnológica e de luta pela autonomia tecnológica dos países dependentes. O caso brasileiro, por exemplo, é emblemático, sabe? Você pega no bojo ali, um pouco antes do golpe, né? Um dos grandes temas do Brasil, por exemplo, era o ministro da Saúde, o Wilson Fadul, ministro da Saúde do presidente Jango, defendendo o Brasil criar uma indústria farmacêutica nacional com autonomia tecnológica voltada para as necessidades do povo brasileiro, ou então, e aí esse debate do Wilson Fadul e no âmbito do governo Jango, das reformas de base, está no livro do Muniz Bandeira, Jango e as lutas sociais no Brasil, bota aí na tela, Maxwell. Ou então o Alberto Guerreiro Ramos, né, pouco antes do golpe, ele foi dar um discurso lá na ONU falando sobre patentes e já estava ali colocado nos anos 60 os países subdesenvolvidos do terceiro mundo, falando sobre a dependência tecnológica e sobre o papel do domínio tecnológico, né, nas desigualdades centro-periferia. Esse texto está nos apêndices da edição mais recente da Redução Sociológica do Guerreiro Ramos, que foi lançado no Brasil pela editora Ubu. Coloca aí na tela também, Maxwell. Então veja, a despeito de você acha bonita ou feia a União Soviética, é isto. A China tem um elemento parecido, gente. Veja, você tem todo o direito, com bons argumentos, de achar que a China é um país capitalista. O que você não pode negligenciar é que a China conseguiu construir o sistema de inovação mais avançado do século XXI, né? E que está transformando a face global. Alguém vai, mas Jones, mas isso é o imperialismo, é porque a China é imperialista, imperialismo, ele faz isso mesmo, ele desenvolve tecnologia. Não é verdade, isso é simplista. Porque, veja, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve, de maneira muito clara, o estabelecimento de uma nova configuração do sistema imperialista sob a liderança inconteste dos Estados Unidos. Estados Unidos que controla as principais instituições criadas a partir de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, etc., Sistema ONU. Estados Unidos que estabeleceu o maior aparato militar da história da humanidade, com mais de 800 bases militares pelo mundo todo. Estados Unidos que tem a moeda hegemônica do comércio e do capitalismo global, que é o dólar. Estados Unidos que controla o sistema de pagamento mundial, o sistema SWIFT. Estados Unidos, que tem um dos aparatos produtivos mais poderosos do mundo, que foi por muitos anos o principal país vanguarda no sistema de inovação. E nesse meio tempo, outros países que cresceram no ponto de vista capitalista nunca chegaram nem próximos de arranhar o papel dos Estados Unidos enquanto vanguarda tecnológica mundial.
em breve eu vou gravar um vídeo sobre os acordos de Plaza e aí falar sobre a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista antes da reunificação e o Japão, né? E a disputa que tinha ali anos 70, 80 entre Japão e Estados Unidos e como isso foi resolvido para os Estados Unidos garantir a sua supremacia. Mas veja, nenhum país chegou próximo, nenhum país capitalista chegou próximo de ameaçar os Estados Unidos. Nada. Mesmo países, inclusive, que tiveram um intenso desenvolvimento em vários setores tecnológicos importantes para a competição global, como é o caso da Índia, né, no setor de fármacos e no setor de tecnologia e programação, nunca chegou perto. Então a gente não é um fenômeno meramente, todo país capitalista desenvolve tecnologia. Não é verdade, sabe? Se você considera a China capitalista. É isso, isso não é verdade. Isso é algo novo. Por que algo novo? A China, quando ela tem a sua revolução, a revolução socialista e anticolonial liderada por Mao Zedong e pelo Partido Comunista, ela consegue um desenvolvimento das forças produtivas significativa, consegue completar várias fases da segunda revolução industrial, estabeleceu uma indústria siderúrgica relevante, uma indústria metalmecânica, consegue bomba atômica, consegue bomba de hidrogênio, consegue infraestrutura, consegue avançar em educação e por aí vai. A despeito disso, até 20 anos atrás, a China não estava na vanguarda do desenvolvimento científico-técnico. Pelo contrário, a China era, inclusive, conhecida como o país da bugiganga, né? Sempre foi meio que um negócio meio sinofóbico, né? Um negócio meio orientalista, mas em alguma medida tinha razão, né? A China era especializada na exportação de produtos de baixíssima complexidade tecnológica, então tinha algum grau de verdade. Nos últimos 20 anos, a China montou um sistema de inovação de tal forma que a gente nunca viu algo nesse sentido e que pela primeira vez, desde o fim da União Soviética, há uma ameaça real de reconfigurar a economia global. E aí, o Atila chega a dizer que a China é o novo Vale do Silício, fazendo referência, né, ao polo tecnológico dos Estados Unidos, que se consolidou a partir dos anos 50, mas que remete a processos históricos anteriores. E veja, a comparação do Atila não é boa. Sabe por quê? O Vale do Silício ele se desenvolve num papel em que os Estados Unidos é a economia hegemônica global de maneira inconteste no mundo capitalista, né? Tem a liderança isolada, a liderança, o comando e a hegemonia do mundo capitalista global. E que ele não sofria, por exemplo, sanção de ninguém, ele não sofria pressão de ninguém, ele não tinha grandes adversários na sua área de influência geopolítica, leia-se América Latina, principal. E aí, veja, Cuba é um adversário muito mais político e ideológico, né? Muito mais como símbolo do que um adversário econômico, um adversário tecnológico, um adversário militar dos Estados Unidos, né, gente? Vamos lá. O caso da China é diferente. A China desenvolve o mais moderno, potente e avançado Sistema Nacional de Inovação do século XXI até agora, num contexto de contradição antagônica com um país que é, de maneira inconteste, o líder e o guia e o mais poderoso do sistema imperialista global, né? Ela desenvolve o sistema de inovação em meio a sanções, em meio a boicotes, em meio a sabotagem, em meio a pressão e cerco militar. Tem um documentário do diretor John Pilger, A Guerra contra a China, que eu recomendo que todo mundo leia. Porque algumas pessoas, ao considerar que a China é um país capitalista e imperialista, não estão entrando nesse debate. Presta atenção. Ao considerar isso, tratam como se fosse a mesma coisa. China e Estados Unidos é um mero conflito interimperialista, quando na verdade é os Estados Unidos que está cercando militarmente a China, buscando um conflito global, não é a China que está cercando militarmente os Estados Unidos, né, gente? Assim, sabe? Enfim, vejam esse documentário do John Pilger, A Guerra contra a China, está disponível no YouTube, vale muito a pena. Eu espero que ninguém se chame o John Pilger de stalinista, né? Espero, nossa. Enfim, continuando. Então, é um cenário muito atípico, é desenvolver o mais poderoso Sistema Nacional de Inovação do século XXI num cenário de ataque, num cenário de bloqueio, num cenário de ofensiva dos Estados Unidos, que ainda é sim, e vai ser por muito tempo, o país mais poderoso do mundo e o líder hegemônico do sistema imperialista global. Esse negócio que tá em decadência a hegemonia estadunidense, não é um negócio para quarta-feira que vem, viu? É um processo que tendencialmente, se não for revertido, vai durar anos e anos e anos. Os Estados Unidos ainda vai continuar por muito tempo como a maior potência militar do mundo, como detentor da moeda hegemônica do comércio global, o dólar,
como um país que tem uma capacidade de sanção e de pressão econômica sobre os 4 cantos do mundo, etc. Perfeito? Então essa diferença aqui é fundamental. E aí, veja, a China, ela faz o feijão com arroz, né? O feijão com arroz que é bem conhecido, que não tem nenhuma novidade do ponto de vista de prática institucional para você desenvolver ciência, tecnologia e inovação. O que é o feijão com arroz? É garantir a base de um Sistema Nacional de Inovação. Qual é a base do Sistema Nacional de Inovação, gente? É garantir escola boa, escola de qualidade para a criançada, é garantir universidades, é garantir centro de pesquisa, é garantir uma cultura nacional de valorização da ciência, do conhecimento, que passa por escolas, passa por universidades, passa por uma rede de equipamentos públicos, museus, e espaço para astronomia e por aí vai, que as pessoas sintam no dia a dia, né, uma cultura científica, uma cultura de conhecimento científico que seja socialmente estimulado e valorizado a ambição de ser cientista, de ser engenheiro, de ser físico, de ser matemático, matemática, médico, médica, de inovar. Mal comparando, isso tem um quê meio parecido com que é o futebol, né? O que faz um país ser muito bom no futebol e revelar muitos craques? Pô, se o país vive e respira futebol, se toda criançada, se todo mundo consome o futebol, né, isso vai estar no dia a dia das pessoas. E aí, imagina uma região que tem 1 milhão de pessoas, todo mundo é aficionado, apaixonado por futebol. Porra, desse 1 milhão de pessoas, muita gente vai jogar futebol, vai consumir futebol eternamente de maneira amadora, mas uns 1.000 vão virar profissionais. Desses 1.000 que vão virar profissionais, uns 100 vão virar bons jogadores, né? E 2 ou 3 vão ser craques, vão ser gênios da bola, né? Algo parecido é com o Sistema Nacional de Inovação. Você precisa criar uma rede de aparelhos que garanta educação formal e que garanta também uma cultura de valorização da ciência, do cientista, da inovação em toda a sociedade, para você fazer uma permanente seleção de talentos, formando os melhores, né? Ou buscando formar os melhores em cada área específica da inovação. Quem retrata isso muito bem é o professor Miguel Nicoleles. Ano passado ele deu uma entrevista para o Opera Mundi, para o Breno Altman, que foi maravilhosa. E ele fala como é que essa cultura de valorização da ciência na China, como ele apareceu na televisão nacional, foi premiado, galera pedindo para tirar foto, e como a China trata o cientista, a ciência, a inovação. Então, esse é o feijão com arroz. Isso aqui não é muito segredo, né? Não é muito segredo. Você precisa, se você quer formar um sistema nacional de inovação, você precisa ter da base, né, um estímulo social permanente para a vocação de buscar a inovação, de buscar a formação, das crianças, dos adolescentes crescerem querendo ser cientista, e a partir disso, né, para isso ter materialidade, você precisa ter escola, você precisa ter museu, você precisa ter centro de astronomia, você precisa ter equipamento de cultura, você precisa ter biblioteca pública, universidade, centros de pesquisa e por aí vai. Então isso é o feijão com arroz. Tem uma segunda camada no Sistema Nacional de Inovação chinês, que é uma segunda camada que é meio que o feijão com arroz também, né? Que é uma série de instituições ou de aparelhos de Estado que direcionam a pesquisa de base, que planejam, que dizem quais são os setores mais importantes, qual é o caminho, o que é que se quer buscar como principal alvo da inovação, e a partir dessas instituições de planejamento, de acompanhamento, de direcionamento da pesquisa de base, você também tem uma rede de financiamento e de conexão entre a pesquisa de base e a aplicação a partir do sistema produtivo. Também é um feijão com arroz. Você vai achar, claro, com uma dinâmica diferente, com uma institucionalidade diferente, você vai achar isso nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Alemanha e por aí vai, com formas diferentes, mas a ideia de que, a gente cria uma infraestrutura de base para inovação, né? Que passa muito por educação, por cultura, por equipamentos públicos. Frente a isso, cria uma espécie de uma segunda camada que tem a ver com planejamento, com direcionamento, com financiamento, com a dinâmica institucional em que a pesquisa de base se torna uma inovação aplicada, conectando pesquisa e produção. Pesquisa e produção. E de maneira simplista seria dizer assim, conectando empresa e universidade, conectando centro de pesquisa, laboratório e empresa, né? Passar da pesquisa de base para a inovação aplicada. Só que existem outras camadas na China que escapam ao que é o feijão com arroz do ponto de vista global. E, a meu ver, explicam parte da capacidade diferencial de inovação que a China tem. Veja, eu estou fazendo um estudo para gravar um vídeo sobre
a atuação da classe trabalhadora na China. Muito se debate sobre a China, muito se fala sobre a China, e poucas vezes você vê pessoas falando sobre a atuação da classe trabalhadora hoje, né? Eu fiz um comentário sobre isso no Twitter, aí me responderam com a gracinha, postando um livro de 50 anos atrás. Enfim, às vezes é muito difícil estar nas redes sociais. Mas veja, a classe trabalhadora chinesa hoje, ela faz política, ela se organiza em sindicato, em movimento social, como é a relação com o partido, ela influencia o governo, ela pressiona o governo, enfim, como é a luta de classes na China da perspectiva da classe trabalhadora. Estou estudando para gravar esse vídeo, vai demorar, viu? Ou vai ser final de abril ou vai ser maio. Eu pedi a ajuda do meu amigo Gabriel Deuslandes para reunir material de pesquisa e eu tô com mais de 83 materiais, entre livros, capítulos de livros, artigos, reportagens para ler. Então, assim, vai demorar. Mas, nesse processo de leitura, e eu já venho tentando estudar dentro das minhas limitações o Sistema Nacional de Inovação Chinês, uma das coisas que me chamou a atenção é como a China tem uma institucionalidade única para direcionar a prioridade do sistema produtivo para a inovação. Vou dar só uma palhinha para vocês de um aspecto que eu vou desenvolver no futuro, provavelmente a partir de maio ou junho. Veja, a China ela tem um partido comunista, né? Existe uma fusão, não fusão, entre Partido Comunista e governo. O Partido Comunista ele manda no governo, mas ao mesmo tempo ele tem uma institucionalidade própria para além do governo. E na prática, na China, existe uma institucionalidade dual entre Estado e partido, guiada pelo partido. Recentemente, o presidente Xi Jinping ele fez alterações muito importantes no sistema empresarial chinês, e a maioria da galera que quer fazer um debate simplista e argumentar que a China é capitalista, simplesmente oculta esses dados. E veja, o que eu vou citar agora não diz se o país é socialista ou capitalista, mas tem gente que quer fazer um debate simplista com vocês e oculta os dados que não gosta, né? Foi decidido que todas as empresas vão ter que ter no seu conselho de administração, empresas grandes, né, gente? Estamos falando de barraquinha da esquina, né? Vão ter que ter no seu conselho de administração membros do Partido Comunista. Então, toda empresa, pública ou privada, não importa, vai ter no seu conselho administrativo, né? Usando uma linguagem empresarial como parte dos CEOs das empresas, membros do Partido Comunista. E também foi feita uma campanha violenta, muito intensa, e aumentar a presença dos comitês do Partido Comunista em todas as empresas. Uma das orientações que vem emanando do Partido Comunista é, cada vez mais, nas empresas, focar em inovações, dar um peso cada vez maior para o uso dos recursos das empresas para pesquisa e desenvolvimento, para inovação, para práticas disruptivas do ponto de vista tecnológico, reduzindo, inclusive, a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. O que é que significa esse bom português? É assim, ó, você tem uma empresa X, né? E aí os proprietários da empresa gostariam que na hora de ver o resultado fiscal da empresa, por exemplo, se apropriar para consumo improdutivo, para viver no luxo, para comprar mansão, iate, jatinho e tal, sei lá, de 100 bilhões, né, de dólares, né? E aí o membro do Partido Comunista vai dizer assim, não, 100 bilhões não. Ó, vai distribuir como lucros e dividendos para os acionistas só 10 bilhões, viu? E aí 90 bilhões vai para pesquisa e desenvolvimento, vai para inovação, vai para modernizar os processos produtivos. Na prática, a China ela vem com mecanismos que você acha em vários países, né, de planejamento indicativo, ou seja, indicação de crédito, de compras governamentais, de formação de força de trabalho, de incentivo a laboratórios, a projetos de pesquisa, o que é prioridade, né? E aí você acha, é isso, você acha em qualquer país capitalista central que tem um sistema nacional de inovação, a partir do crédito, a partir das compras governamentais, a partir do planejamento da formação de força de trabalho, da construção e reprodução do aparato acadêmico científico, você direciona o que é que você quer como central. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o papel do complexo industrial, militar e aeroespacial na inovação do país não é um acidente, foi uma decisão política do Estado estadunidense, refletindo inclusive os interesses da burguesia hegemônica ao final da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Os setores da burguesia hegemônica ao final da Segunda Guerra Mundial. No caso da China, para além de instrumentos clássicos
de crédito, de compras governamentais, de financiamento para pesquisa de base em setores estratégicos e tal, você tem uma outra camada que é a única no mundo de institucionalidade, que é cada vez mais o comando do Partido Comunista sobre o sistema empresarial para direcionar cada vez mais o excedente econômico, né, o resultado da mais-valia, para inovações produtivas, inclusive forçando uma dinâmica de reduzir a acumulação pela acumulação e destinar cada vez mais os resultados do mais valor para a inovação. É um negócio que você não acha em canto nenhum do mundo e que tem uma relação, inclusive, com um dado que eu não vou desenvolver aqui, é assunto para outro vídeo, mas é importante vocês saberem. O número de bilionários na China caiu um pouco mais de 1/3 nos últimos 3, 4 anos. Para ser mais preciso, caiu 36% o número de bilionários na China. Quando você vai olhar na mídia burguesa, a redução do número de bilionários é colocado na conta de um crescimento da economia chinesa menor, de uma baixa no mercado do valor das ações de empresas chinesas, o que tem o seu átomo de verdade, o que isso não é mentira, e se fala abstratamente de uma repressão governamental. Mas na mídia burguesa, como é óbvio, nunca se debate de maneira qualitativa, científica, o que é essa repressão governamental. Um dos aspectos disso é cada vez mais o enquadramento do mercado privado direcionado para a inovação. Então veja, para além de um debate que eu sei que é inflamado, que tem que ser, que é um debate que vai definir, por exemplo, no âmbito brasileiro, se a gente faz um debate sobre a China ser capitalista ou socialista, isso vai influenciar na estratégia, na política internacional, no internacionalismo proletário. Estou ciente de tudo isso. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Brasil é um país de capitalismo dependente. Um país que tem dependência tecnológica. É um país que está cada vez mais se afundando, inclusive, na dependência tecnológica, com uma acumulação capitalista dependente e cada vez mais focado na atividade primária exportadora e no rentismo. O Sistema Nacional de Inovação chinês, ele deveria estar chamando um debate brasileiro sobre a dependência tecnológica brasileira, sobre como superar essa dependência tecnológica e fazer a pergunta: o que a gente tem que aprender com a experiência chinesa? Seu Sistema Nacional de Inovação. É claro que a formação social chinesa é diferente da brasileira. É claro que tem coisas que são únicas na China. É claro que a China fez uma revolução socialista e a gente não, né? É claro que a estrutura de classes do Brasil é diferente da China. É claro que o papel geopolítico e o papel da divisão internacional do trabalho do Brasil é diferente da China, etc, 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 etc. O que não muda o fato que tem um elemento aqui disruptivo do ponto de vista histórico e que ele deveria fazer a gente cada vez mais, na luta de classes no Brasil, tá pensando, tá debatendo, tá colocando em pauta a nossa dependência tecnológica, o aprofundamento dessa dependência, da desnacionalização da economia brasileira e aprender o que é possível aprender. Porque, veja, quando no Brasil foi criado, por exemplo, o BNDES e a Petrobras, não tenha dúvida a influência gigantesca que teve o sistema de planejamento soviético. É isto. Claro, a institucionalidade brasileira não era igual à União Soviética, a estrutura de classes, poder político e tal, e tal, e tal, e tal. É isso, é diferente. Mas a gente aprendeu, do mesmo jeito que para criar o SUS no Brasil, a gente aprendeu bastante com sistemas de saúde dos países socialistas e aprendeu bastante também com a experiência do Partido Comunista Italiano, onde ele era governo, né, no âmbito local e tal, estadual, para pensar a criação do nosso SUS. Então, assim, o que eu estou chamando vocês é, gente, sem negar a importância do debate sobre capitalismo e socialismo, vamos reparar que existe uma transformação histórica que a gente nunca viu antes. Né? Mesmo a União Soviética, com todo o seu desenvolvimento tecnológico exuberante, a União Soviética não conseguiu um desenvolvimento de um sistema de inovação tão eficiente e tão rápido quanto o chinês, dentre outras coisas, inclusive porque a União Soviética pegou um período histórico em que o processo de inovação tecnológica era mais lento, né? É mais lento, e que a capacidade de impor barreiras, de pedir o acesso a novas tecnologias era menor do que é hoje. Inclusive, eu vou gravar um vídeo esse mês sobre planificação econômica soviética e o sistema de inovação deles. Já reuni o material, já fiz anotações. Eu estou viajando para Campinas, estou gravando esse vídeo antes de viajar, para deixar ele pronto. Quando eu voltar,
de Campinas, eu gravo esse vídeo, semana que vem tá no ar sem falta. Então veja, vamos pensar isso, gente, porque assim, é uma coisa que deveria encher os olhos de todo mundo, tipo assim, caramba, é um negócio raro do ponto de vista histórico acontecendo e que, do ponto de vista global, o domínio, né, na cadeia imperialista depende necessariamente de capacidade de monopólio tecnológico e de liderar as inovações tecnológicas produtivas de cada época. Os Estados Unidos podem perder isso, né? E isso pode e deve ensejar em toda a periferia do sistema capitalista movimentos populares da classe trabalhadora dos países periféricos de questionar a sua dependência tecnológica e de ter como horizonte construir o seu sistema nacional de inovação como parte fundamental das transformações socialistas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil só vai ter um sistema nacional de inovação quando a gente fizer a Revolução Brasileira. O que não significa que, desde já, este tema não deva estar na ordem do dia, ser uma das pautas prioritárias nos combates que a gente tem contra a dominação burguesa imperialista no Brasil. Então, vejam o vídeo do Átila, comecem a cada vez mais se preocupar com a dependência tecnológica do Brasil, né? E aí, vale dizer que é muito importante ler sobre esse tema o Teotônio dos Santos. Vale muito a pena, vale muito a pena. O Teotônio dos Santos, ele tem na classe as suas obras escolhidas, publicadas em 2 volumes, se não me falha a memória, em espanhol. Não está em português ainda, é uma pena. Mas assim, o Teotônio escrevia muito sobre dependência e dependência tecnológica. Vale muito a pena. Vale muito a pena também pegar o livro clássico do Rui Mauro Marini, sobre desenvolvimento e revolução, que explica, inclusive, como foi feito a industrialização periférica do Brasil, mantendo o padrão de dependência tecnológica, né? Vai colocando os livros na tela, Maxwell, por favor. E, para além da leitura dos clássicos, trazer esse debate para hoje, gente. É uma questão fundamental. A gente vive numa época histórica que é marcada por muitas transformações. É uma época histórica de colapso climático, é uma época histórica de crescimento dos riscos de conflitos mundiais de cada vez maior proporção, é uma época histórica de aceleramento do genocídio contra o povo palestino e é uma época histórica também de mudanças da dinâmica global de inovação tecnológica e produtiva como a gente nunca viu antes. Isso pode e deve ensejar crescer nas esquerdas brasileiras um debate sobre dependência tecnológica e a gente aprender o que é possível aprender com a China, mesmo se você considere o país capitalista. Perfeito? Acho que não é pedir demais chamar atenção para isso. E veja, o Átila, que não é marxista, eu sei nem se o Átila é de esquerda, eu imagino que não. O Átila conseguiu entender isso. O professor Nicoleles, que também não é marxista, né? Ele entendeu isso muito bem, né? Eu repito, assim, vejam a entrevista que o Nicoleles deu para o Breno Altman ano passado no Opera Mundi. Coloca na tela mais uma vez, Maxwell, de novo. Isso é um tema fundamental para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar o mundo, para a gente pensar o imperialismo contemporâneo e para a gente pensar as tarefas concretas da nossa revolução brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.